Este podcast tem o apoio de Seva Saúde Animal. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. Neste episódio vamos falar sobre maneio clínico do paciente cardíaco. Queremos perceber o que realmente acontece na prática clínica quando se recebe um cão com suspeita de insuficiência cardíaca. No fundo, quais são os sinais de alerta, que exames devem ser feitos, como iniciar o tratamento e qual o momento certo para referenciar para um cardiologista. Para nos falar sobre todos estes temas, temos connosco Sílvia Pinheiro, que é médica veterinária com prática clínica em cardiologia e trabalha num hospital de referência com elevada casuística de cardiopatias. É assim, não é, Sílvia? Seja muito bem-vinda. Olá, Joana. Olá a todos os que nos estão a ouvir e queria também agradecer à Seva pelo convite para estar aqui hoje e falar sobre este tema que faz parte quase diária da minha atividade profissional. Nós é que agradecemos aqui também pela sua disponibilidade para nos esclarecer sobre todos estes pontos e penso que faz sentido começar por conhecer um bocadinho melhor o seu percurso profissional. Conte-me aquilo que faz sentido partilhar a este nível. Olha, eu formei-me em Medicina Veterinária pela UTAD em 2003 e nesse mesmo ano comecei a trabalhar no Hospital Veterinário Central. O meu interesse inicial era sobretudo a área das urgências e cuidados intensivos e foi aí que fiz a maior parte da minha formação nos primeiros anos. Com o tempo comecei a interessar-me cada vez mais pela cardiologia e investi em formações teóricas, práticas, fiz as pós-graduações pela ESAVES, fiz alguns estágios presenciais também. E em 2013 concluí o mestrado na área das urgências. Nesse mesmo ano integrei o Hospital Veterinário Veto Eiras, onde hoje sou responsável pelo serviço de cardiologia. E entrando agora aqui no tema, sabemos que a insuficiência cardíaca congestiva é uma das condições mais desafiantes na prática clínica veterinária. Saber o que fazer nas primeiras abordagens, portanto, desde a anamnese e exames complementares até à estabilização do doente e escolha da medicação, digamos que é essencial para garantir o conforto, não é? A longevidade e qualidade de vida dos cães com cardiopatia. É por isso importante reconhecer os sinais precoces desta insuficiência cardíaca congestiva e por isso pergunto quais são aqui os principais sinais clínicos que devem levantar suspeita desta doença, portanto nos cães na consulta geral, e também se existe alguma diferença entre cães de pequeno e grande porte nesse reconhecimento. Bom, em primeiro lugar, importa esclarecer o que é insuficiência cardíaca. A função do sistema cardiovascular é manter uma pressão arterial normal e um fluxo que permita manter uma pressão venosa e capilar normal em repouso e em exercício. Esta função é necessária para satisfazer as necessidades de oxigênio e nutrientes do organismo e para promover produtos de metabolismo dos tecidos. A insuficiência cardíaca vai se refletir nos sinais clínicos que resultam da redução destas funções por qualquer doença estrutural ou funcional que vá resultar em congestão ou aumento das pressões intracardíacas, mas também da diminuição do output ou da hiperfusão tecicular. Os sinais clínicos podem resultar, na verdade, de uma variedade de doenças que podem afetar tanto o miocárdio, como por exemplo as cardiomiopatias, o endocárdio, como as doenças valvulares, ou até dos grandes vasos, como um embolismo ou uma hipertensão arterial sistémica ou pulmonar. Dito isto, podemos ter sinais de baixo output cardíaco, como cansaço, intolerância ao exercício, fraqueza, desmaios, e mais específico do exame clínico, portanto as extremidades vão se apresentar frias, as mucosas pálidas, com aumento do tempo de reflexão capilar e podemos até detectar arritmias cardíacas. E depois podemos ter sinais de insuficiência cardíaca congestiva, que é a acumulação de líquido nos tecidos ou nas cavidades serosas. E esta insuficiência cardíaca pode ser consequência de qualquer doença que afeta a função diastólica ou sistólica. E aqui podemos ter sinais de insuficiência cardíaca esquerda, normalmente aqueles que são resultantes da formação de edema pulmonar e ou efusão pleural. E aqui incluímos, por exemplo, a tosse, que é na verdade até o sinal mais precoce que os tutores conseguem detectar. Tosse e taquipneia, esforço respiratório, acompanhado ou não de posição ortopneica. Pode haver também hemoptise e cianose, também arritmias. Estes sinais podem também coincidir com sinais de insuficiência cardíaca congestiva direita, ou pela progressão e agravamento da doença inicial, quer seja por doença biventricular inicial, como acontece quando existe, por exemplo, doença degenerativa valvular mitral e da tricúspide também. Os sinais de insuficiência cardíaca congestiva direita são normalmente efusão pleural, a ascite, efusão pericárdica,
E no exame físico podemos também detectar distensão abdominal, não só pela ascite, mas também pela hepatomegalia que é provocada por congestão, e pulso jugular. Em relação a cães de pequeno e grande porte, olha, é assim, eu acho que na verdade os sinais clínicos da insuficiência cardíaca podem ser muito semelhantes na maioria dos animais. Mas como existem diferença naquelas que são as doenças subjacentes mais comuns que levam ao aparecimento da insuficiência cardíaca congestiva em animais de pequeno e grande porte, sim, podem realmente haver algumas diferenças. A doença degenerativa da válvula mitral é a doença cardíaca adquirida mais prevalente em cães e sobretudo em cães velhos de pequeno porte, apesar de poder afetar qualquer raça e até em idades mais precoces, como é por exemplo o caso do Cavalier King Charles. Os sinais clínicos mais comuns desta doença são a existência de um sopro sistólico na área de projeção da válvula mitral, sobre o ápex do lado esquerdo, que em si não se diferencia de sopros provocados por outras doenças, mas na verdade um sopro sistólico adquirido apical esquerdo num cão velho de raça pequena é muito provavelmente provocado por uma doença mitral valvular degenerativa. Animais que apresentam insuficiência cardíaca congestiva por esta doença apresentam-se normalmente irrequietos, taquipneicos, com esforço respiratório e tosse, que pode ser seca ou produtiva, depende da gravidade, ou se é mais por compressão brônquica, ou se é mais por um edema pulmonar, que na verdade pode ser bastante mais grave ao ponto de provocar até hemoptise, e isto implica mesmo um tratamento de urgência. Mas também podem apresentar fraqueza, síncope, ascites, arritmias, sendo até mais frequente a fibrilação atrial. Agora, os cães adultos de grande porte, tendo raças com algumas raças predispostas, nomeadamente o Doberman ou o Grand Danois, então têm maior prevalência para cardiomiopatia dilatada que leva à insuficiência sistólica. E mesmo os cães de grande porte, na verdade, quando são afetados por doença degenerativa válvula mitral, a progressão tende a ser um bocadinho mais rápida e muito associada à disfunção sistólica, e por isso podemos mais frequentemente ter sinais clínicos de baixo output cardíaco. E aqui talvez um sopro um bocadinho mais baixo, de mais baixo grau, mais frequentemente ritmo cardíaco irregular com déficit de pulso, os corações cardíacos estão normalmente diminuídos, os pulsos femorais fracos, o desmaio, a intolerância ao exercício, e é de não esquecer que muitas vezes estes cães, na verdade, o primeiro sinal clínico poderá ser até a morte súbita. Mas quando um cão chega com essa suspeita de insuficiência cardíaca, quais são os exames de primeira linha a realizar? E no fundo também como abordar a estabilização inicial em situações de emergência? Sim, olha, os sinais de insuficiência cardíaca podem ser variáveis na intensidade como se manifestam, e os exames a realizar e a ordem como os realizamos, na verdade, vão ser muito condicionados pelo estado do paciente e aquilo que ele nos permitir fazer face ao seu estado clínico. A insuficiência cardíaca pode ter uma progressão até crónica, mas pode manifestar-se de forma mais aguda e mais grave, por exemplo, após a ruptura de uma corda tendinosa ou aparecimento súbito de arritmia. E pronto, apesar de estarmos a falar de cães, na verdade este aparecimento súbito e agudo e grave até acontece na maioria dos gatos, que normalmente são muito hábeis a mascarar doença até que já não aguentam mais, não é? E portanto, de animais com diagnóstico prévio de patologia cardíaca, seja por doença valvular mitral ou cardiomiopatia dilatada ou outra, normalmente aqueles que passaram por consulta de cardiologia e cujos tutores foram alertados para sinais iniciais de descompensação e instruídos a contar a frequência respiratória. Portanto, esses sinais alertam-os para contactar o veterinário numa fase inicial de agravamento da doença, seja por passagem do estadio B2, em que não existem sinais clínicos, para o estadio C, ou num agravamento do estadio C. Estes pacientes a partir de apresentam-se à consulta mais precocemente e mais compensados. E o workup diagnóstico pode ser mais completo. Mas, de qualquer forma, eu diria que a insuficiência cardíaca congestiva é um síndrome clínico e para o seu diagnóstico é essencial uma boa anamnese, a realização de um bom exame clínico direcionado para o sistema cardiovascular, como a observação do padrão respiratório, a mucosa, tempo de reflexão capilar, a auscultação pulmonar e cardíaca, os pulsos, a palpação abdominal. E logo, só por aí, pode levar-nos a suspeitar do desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva. A confirmação vai necessitar da realização de mais exames, idealmente em combinação, porque por vezes o diagnóstico pode ser verdadeiramente desafiante. E portanto, daqui a radiografia torácica continua a ser o meio diagnóstico de eleição para detecção de edema pulmonar, vai permitir identificar sinais de cardiomegalia, de congestão, vários graus de edema, presença de difusão pleural e, na verdade, também para escolher a patologia respiratória como causa dos sintomas.
porque de facto um dos grandes desafios é precisamente a identificação da causa de tosse e dispneia, se é de origem cardíaca ou respiratória. A maioria dos pacientes que se apresenta à consulta com tosse e dispneia são normalmente os cães velhos de pequeno porte, em que existe precisamente uma elevada prevalência, quer para patologia degenerativa mitral, como para patologia respiratória crónica traqueobrônquica. E, portanto, realmente pode ser desafiante em algumas situações. Então, podemos também completar a nossa avaliação ou ajudar-nos aqui a distinguir uma situação de outra, utilizando, por exemplo, os biomarcadores cardíacos, por exemplo, nomeadamente o NT-proBNP. Agora, o NT-proBNP, ele está aumentado quando existe remodelação cardíaca significativa. E, por si só, um valor alto não consegue prever se o animal está ou não em insuficiência cardíaca congestiva. Agora, o seu valor diagnóstico aumenta muito quando os valores estão perto do normal ou normais, porque aí nós sabemos que este animal não pode estar em insuficiência cardíaca congestiva e a causa dos sintomas é muito provavelmente respiratória. Depois temos também a troponina, que é um biomarcador sensível e específico de lesão miocárdica, que pode também ser usada em situações de urgência ou imediatas na diferenciação de dispneia cardiogénica de não cardiogénica, mais uma vez, porque valores normais vão excluir doença cardíaca como causa. Eles, os dois, têm mais valor diagnóstico e de utilização se conseguirmos usá-los em testes rápidos. E depois temos uma das minhas preferidas, que é a realização da ecografia torácica, a point of care ultrasound do tórax, que é um diagnóstico complementar de urgência rápido e minimamente invasivo. Pronto, vários estudos demonstraram que é possível um clínico geral aprender rapidamente como utilizá-la e identificar sinais, por exemplo, de difusão pleural, difusão pericárdica, detecção de B-lines ou rocket lines, que na presença de dilatação atrial são muito sugestivos da presença de insuficiência cardíaca congestiva. Claro que há exceções. E portanto temos que ter em mente sempre que uma dilatação atrial pode não ter tido tempo de acontecer, sobretudo numa situação de urgência, e também no caso dos gatos, se tiverem tratamento com diurético prévio, e também se tiverem tido fluidoterapia anterior, portanto podemos ter um átrio esquerdo dilatado sem a presença de doença cardíaca subjacente. Agora, o que é que isto quer dizer? É que, na verdade, não existe um único teste diagnóstico que nos diga que existe insuficiência cardíaca congestiva. E, portanto, o diagnóstico é clínico e não podemos saltar essa parte e devemos tentar apoiar-nos no máximo de exames possíveis. É claro que deve ser realizada uma ecocardiografia completa, mas mesmo a ecocardiografia não nos diz se o animal está em insuficiência cardíaca congestiva. Ela aponta-nos para valores, para alterações que possam vir a suportar o diagnóstico também. Agora, depois temos o caso dos animais que se apresentam à consulta. Estes que vêm mais ou menos compensados, nós podemos partir para a radiografia, a realização dos marcadores e realizar a ecocardiografia eventualmente. Agora, acontece muito frequentemente que alguns animais se apresentam à consulta com sinais graves de insuficiência cardíaca, seja por edema pulmonar, efusão pleural grave ou ambos, ou mesmo em choque cardiogénico. E estes pacientes estão instáveis e vulneráveis. E o primeiro objetivo é reduzir o stress e a ansiedade antes de tentarmos procedimentos diagnósticos mais completos ou de tratamento. Como abordar então estes pacientes? Bom, o primeiro objetivo é manter o animal calmo e confortável, portanto, e essa deve ser a prioridade nestes pacientes. Privilegiar o decúbito external para otimizar a capacidade ventilatória e administrar oxigênio após algum grau de sedação. Normalmente a medicação mais utilizada e que costuma ser suficiente é o uso do butorfanol. Bom, isto vai permitir a redução das necessidades metabólicas, a redução da ansiedade e consequente redução da resposta neurohormonal ao stress, melhorando o esforço respiratório, a frequência cardíaca e a pressão arterial. A administração de oxigênio, bom, na verdade vai ser pela melhor via que seja tolerável pelo paciente e pode ser em flowbar, em máscara, em jaula de oxigênio, com catetas nasais ou nasofaríngeos, o high flow oxygen também, e alguns animais vão mesmo precisar de intubação endotraqueal. E aqui pode ser com intubação endotraqueal, aspiração do edema presente nas vias aéreas e ventilação assistida para suporte ventilatório, e se ganha tempo até que o tratamento médico surta efeito.
Como estes pacientes não estão estáveis o suficiente para realizar exames de diagnóstico prolongados ou completos, por exemplo, a ecocardiografia, o diagnóstico é baseado, mais uma vez, numa anamnese rápida direcionada para a história prévia de patologia cardíaca ou respiratória, quais os sinais, quando é que começaram, a evolução, quais são as medicações em curso. E claro, um exame físico completo, como já falámos, com foco no padrão respiratório, na auscultação, torácica e cardíaca, com a avaliação dos pulsos, a palpação abdominal, a avaliação da jugular. E claro, a confirmação de edema pulmonar, efusão pleural, ascito ou efusão pericárdica que nós suspeitamos já com o nosso exame físico, pode e deve ser feita com o point of care ultrassom do tórax e abdômen. Aqui, efusões severas que comprometam a capacidade ventilatória podem ser logo drenadas, não esquecendo que devemos guardar algum líquido para ser reservado para a análise posterior, que vai aumentar também a nossa capacidade diagnóstica. E claro, depois assim, identificamos efusão ou pleural ou pericárdica, fazemos também a ecografia do tórax, onde procuramos sinais de infiltrado alveolar, como as B-lines, e na presença deste infiltrado, que pode ser edema, pode ser hemorragia, pode ser pneumonia, na verdade não é específico de edema pulmonar, vamos procurar encontrar o coração e procurar sinais de dilatação de câmaras, dilatação atrial, e aí podemos iniciar então o nosso tratamento empírico, nunca esquecendo de fazer as drenagens que forem necessárias. Este tratamento empírico vai passar por furosemida, mas pronto. Agora, nesta fase, mesmo com dúvidas, imagino que temos dúvidas, sim, podemos tentar fazer então os biomarcadores para nos darem aqui mais algum suporte, sendo que temos sempre que ter em conta o custo-benefício de estar a fazer uma colheita ou um acesso vascular nestes animais. E aí, assim, tal como aguardamos, por exemplo, a realização de análises gerais para o momento em que o paciente esteja mais estabilizado, se calhar pronto, há que realmente ponderar os custos-benefícios desse excesso de manipulação. Agora, independentemente da causa cardíaca subjacente, o tratamento de insuficiência cardíaca congestiva passa pela administração de diurético. E aqui nestes casos a nossa primeira escolha vai ser a furosemida, porque ela tem a possibilidade de uma administração injetável e porque ela provoca diurese de uma forma rápida. A furosemida pode ser iniciada por via em bolos, por via intramuscular ou subcutânea, se não for fácil o acesso endovenoso, ou podemos fazê-la endovenoso se isso nos permitir. Deve ser repetida de hora a hora até a diminuição da frequência respiratória e início da diurese, mas casos mais graves poderão mesmo necessitar de infusão contínua de furosemida se não houver uma resposta aos bolos iniciais. Bom, a partir daqui, e se já não for monitorizado, então deve-se monitorizar pulsoximetria, pode ser feita por cima numa pata, numa orelha, para pressão arterial, um eletrocardiograma. Isto, normalmente, os monitores anestésicos permitem-nos realizar todos estes parâmetros em simultâneo e normalmente é o que nós fazemos na nossa prática clínica. E aí o tratamento subsequente da insuficiência cardíaca congestiva pode passar pela administração de ipimobendão ou dobutamina para suporte inotrópico, vasodilatadores e para controle de arritmias, consoante aquilo que nós obtivermos nestes exames complementares. São pacientes em que se deve minimizar a atividade física, privilegiando o repouso em jaula com a administração de oxigênio, por exemplo com as cânulas nasais, ou mesmo aqueles que permitam, por causa do porte, em jaulas de oxigênio. E aqui não nos podemos mesmo esquecer que temos que ter um bom controle de temperatura e umidade destas jaulas, porque senão estamos a fazer mais mal do que bem. Devemos privilegiar também o transporte em maca ou colo e fazer mínima pressão no tórax e abdômen para tentar mantê-los o mais estáveis possíveis e provocar o mínimo de stress possível. A radiografia torácica normalmente aqui é realizada apenas após estabilização, mas depois pode ser usada de forma seriada para avaliar a resposta ao tratamento, ou podemos fazer POCs, portanto point of care ultrassom, sucessivos para avaliar a diminuição das B-lines e termos uma avaliação da resposta ao nosso diagnóstico. A ecocardiografia completa nestes casos, ela deve normalmente ser realizada apenas após estabilização, bem como as análises de sangue complementares que nos vão permitir perceber se existe alguma doença concomitante que possa estar a agravar a nossa doença.
podemos realmente encontrar guias para o diagnóstico, para o estadiamento e para o tratamento. Por exemplo, nos consensos ACVIM, que são guidelines para a classificação e maneio das cardiomiopatias, por exemplo, nos gatos. Também existem para a doença degenerativa da válvula mitral, e existe uma publicação muito interessante do meu ponto de vista do Luca Ferrazini e da Teresa de Francisco, que é o Management of Acute Heart Failure nos gatos, que também nos dá uma boa noção, um bom guia para lidar com estes pacientes. Muito bem, falámos aqui sobre a abordagem para a estabilização inicial em situações de emergência. Eu agora questiono, depois de diagnosticada a condição, como deve ser estruturado o plano terapêutico em clínica geral e quais os pilares aqui do seguimento para a monitorização e evolução da doença. Sim, pronto. Enquanto o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva aguda se foca na oxigenação, rápida diurese, drenagem de infusões graves e melhoria da função cardíaca, o tratamento da insuficiência cardíaca crónica foca-se em reduzir os mecanismos de compensação neurohormonal, a remodelação cardíaca e a disfunção cardíaca progressiva. Apesar de existir algum debate sobre qual é o melhor tratamento crónico para a insuficiência cardíaca provocada pela doença valvular degenerativa mitral ou dilatada em cães, existe consenso suficiente para recomendar a chamada terapia quádrupla, que consiste na administração de pimobendan, um diurético de ANSA como a furosemida ou a torozemida, um IECA e espironolactona. No entanto, cada paciente é único, qualquer doença poderá levar ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva e algumas necessitam de tratamento específico, como algumas doenças congénitas, o derrame pericárdico, a dirofilariose, pelo que o diagnóstico e o plano terapêutico definitivo deverá ser sempre estabelecido por um cardiologista. O meu conselho é que após a estabilização inicial o paciente seja referenciado para o serviço de cardiologia. Muito bem. E que papel tem aqui a educação do tutor no sucesso do tratamento, não é? Sabemos a importância da compliance neste tipo de condições, patologias mais exigentes, e gostaria de saber como é que atua também a Sílvia como médica veterinária a este nível. Sim, a comunicação e educação dos tutores é fundamental em todas as fases do processo, desde o internamento até o acompanhamento em casa. É fundamental que os tutores tenham consciência do custo financeiro do tratamento, quer em situações de hospitalização, mas também a longo prazo, do custo emocional que isto poderá envolver e dos aspectos práticos do dia-a-dia de manter uma doença crónica, que poderá ter vários episódios de descompensação e, claro, também do prognóstico da doença em si. Uma cuidada da explicação da doença subjacente, a forma como ela se comporta, quais os sinais de alerta, que se deve estar atentos na identificação precoce da descompensação, ajudam muito a melhorar a compliance do tutor. Sinais que já falámos, que eles podem avaliar em casa até, como a atitude geral, o apetite, a perda de peso, a distensão abdominal, a produção de urina, mas eu aqui acho que o essencial é a medição da frequência respiratória em repouso. A avaliação da frequência respiratória em repouso permite ao dono fazer uma identificação precoce da possibilidade de estar a desenvolver um edema pulmonar. Podemos ensinar os tutores a medir a frequência respiratória manualmente e eu, na verdade, dou as duas hipóteses em consulta, mas normalmente prefiro aconselhar o uso da aplicação Cardiocão da Seva, que não só por ser uma aplicação gratuita é de muito fácil uso e que permite um registro seriado das medicações com o desenvolvimento de um gráfico. Portanto, nós conseguimos, o tutor consegue perceber se existe uma tendência crescente ou decrescente da evolução da frequência respiratória. E este gráfico pode até ser enviado por e-mail ao veterinário assistente, o que facilita muito a gestão da terapêutica diurética, mesmo à distância. E em que momento o clínico o clínico geral, neste caso, deverá considerar a referenciação, portanto, referenciar o paciente para um cardiologista e também perceber, porque sei que este é um assunto... não direi sensível, mas um assunto pertinente, particularmente aqui neste circuito da cardiologia, como pode correr essa colaboração entre clínica e especialidade? Sim, olha, eu acho que a colaboração entre o clínico geral e o cardiologista pode e deve ser estruturada de uma forma muito fluida, complementar e orientada para o melhor resultado clínico. O clínico geral tem um papel fundamental na detecção inicial da doença, quer seja pela auscultação do sopro ou pela arritmia ou outros sinais suspeitos de insuficiência cardíaca congestiva, como nós já falámos.
E, na verdade, é ele que decide quando referenciar e quanto mais cedo o fizer, melhor para o paciente. E eu aqui gostava até de remeter para o podcast de João Neves, que para a Veterinária Atual, em que ele faz um resumo bastante completo dos vários estudos que permitem perceber porquê que a identificação precoce da doença permite melhorar o prognóstico e melhorar o tempo de vida e o tempo até ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva. Agora, dito isto, já o cardiologista, portanto, qual é o papel dele? Ele é caracterizar a doença, é estabelecer um diagnóstico, é estadiar a doença e traçar o plano terapêutico mais adequado e pode dar perfeitamente recomendações de follow-up e alerta para os sinais de alarme, quer para o dono, quer para o clínico geral. E é este que depois vai fazer o acompanhamento, até o clínico geral que acompanha o paciente, ajustando a medicação conforme a evolução, é ele que vai monitorizar a função renal das eletrólitos, é ele que vai valorar o estado geral e detecta descompensações. E, portanto, eu diria que o sucesso é tanto maior quanto melhor a comunicação e a partilha de informação entre os dois, quer entre o cardiologista e o clínico geral. E também porque se o clínico geral estiver bem informado e se ambos transmitirem uma boa mensagem e que seja coerente ao tutor, quer sobre a medicação, pela monitorização e pelos sinais de alarme, isto vai aumentar a confiança e melhorar a adesão ao tratamento. Também. E, portanto, se houver uma boa cooperação entre os dois serviços, eu acho que isto vai permitir melhorar a longevidade e a qualidade de vida dos nossos pacientes. Entrando aqui agora, digamos que numa perspectiva um bocadinho mais prática, de conselhos que possa dar, que erros mais comuns os médicos veterinários, na sua concepção, obviamente, podem evitar no manejo desta condição e talvez até umas boas práticas que considere que façam a diferença na longevidade e na qualidade de vida dos pacientes? Olha, eu consigo, assim, penso assim em 3 erros. O primeiro é logo a desvalorização dos sinais precoces de doença cardíaca, que muitas vezes leva a uma referenciação tardia para o cardiologista. Portanto, quanto mais cedo avaliarmos estes animais, maior a probabilidade de intervirmos a tempo, prolongando o tempo de vida ou o tempo até descompensação. Depois o segundo erro surge sobretudo nas situações de urgência, com uma tendência para, vou usar uma expressão, se calhar, mas pronto, que diz uma tendência para fazermos demasiado. Eu sei que receber um paciente dispneico é desafiante e naturalmente gera stress na equipa, mas o excesso de manipulação, de fazer radiografias, virar o paciente para aqui, virar o paciente para ali, insistir em posicionamentos, pode acabar por agravar ainda mais o quadro. Porque, como referi, muitos pacientes com insuficiência cardíaca congestiva aguda grave estão instáveis e vulneráveis e podem entrar até em paragem facilmente. Nestas situações, o mais importante é precisamente o oposto: é oxigênio, administração de oxigênio, num ambiente calmo, com mínima manipulação e uma sedação ligeira, que nos dão tempo para nós próprios respirarmos e estabilizar o animal e só depois avançar de forma segura para os exames que são realmente necessários. E depois acho que o terceiro erro é assumir que todos os cães idosos de pequeno porte com sopro mitral e tosse estão em insuficiência cardíaca congestiva. Esta população, os cães séniores de raça pequena ou de porte pequeno, têm de facto uma elevada prevalência para a doença degenerativa valvular mitral, mas também têm uma grande incidência de doenças respiratórias crónicas, seja o colapso de traqueia, a patologia brônquica crónica. E portanto, sim, acho que é uma das. Acho que até o mais frequente é o assumirmos esta situação. E para terminar, a pergunta que costuma acontecer sempre aqui no final, questiono se há algum caso que a tenha marcado mais e que gostaria de partilhar, relacionado, obviamente, com a insuficiência cardíaca congestiva. Olha, eu felizmente tenho alguns casos que me marcaram pela positiva e na verdade também Ainda pela bem. negativa. Claro. E é sabido que nós aprendemos imenso com os casos mais frustrantes, mas eu vou escolher um com final feliz. Boa. E é um caso de um caniche, já com alguma idade, um caniche pequeno, com alguma idade, que veio referenciado para o nosso hospital por edema pulmonar agudo, e este cão já tinha diagnóstico de doença há muito tempo, já estava debilitado, portanto, a doença já estava muito evoluída neste paciente, e ele precisou de medidas, as medidas convencionais de tratamento já não funcionavam. Ele chegou a sofrer uma paragem respiratória, necessitou de ventilação, aspiração das secreções que estavam, o edema pulmonar era imenso, necessitou de suporte inotrópico, cuidados intensivos durante uns dias, mas na verdade recuperou. E teve alta,
e ainda viveu largos meses com qualidade de vida, e foi um excelente trabalho de equipa que culminou num final feliz para todos. E estes casos acho que são aqueles que fazem a diferença e que nos ajudam a superar aqueles em que a morte é o único desfecho possível. Ficamos então com esse final feliz. Muito obrigada, Sílvia, pelo ponto de situação desta área da medicina veterinária. Obrigada. Terminamos assim este podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. Até lá, acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada. Este podcast tem o apoio de Seva Saúde Animal.